Palhinha da semana. Semana passada conversei com vocês acerca de estudo reverso. Pô, cara, um feedback muito positivo, não só no Instagram, como também eu fiz um corte dessa parte do estudo reverso e botei também no canal do YouTube, cara. Pô, tive um feedback muito legal. E aí, pô, resolvi trazer mais uma vez, né, uma dissecação, né, de um método de estudo, beleza? Dessa vez, galera, método Feynman, tá? E, enfim, o que esse método aí traz pra gente? A técnica, na verdade, né, ela, de novo, né, falando de estudo reverso, estudar, digamos assim, de trás para frente, né, da prova, né, e depois para a matéria. Mas hoje, assim, sem devagar muito, tá, galera? Primeiro que é de uma área que é muito afeta para mim, tá? Primeiro, porque Richard Feynman foi, de fato, um físico de partículas, salvo o melhor juízo, né, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, tá? E ele tinha uma metodologia muito diferenciada, principalmente, e isso se tornou muito evidente, porque as palestras que ele dava eram dadas como as melhores que existiam na face da Terra. Tô exagerando não, tá, galera? Pra quem duvidar, pode pesquisar depois no YouTube. A galera, pô, venerava ele, independente da área, tá? Não precisa ser da área de física. Todo mundo realmente adorava muito ele. Tá? Cara, vamos devagar. O que seria a metodologia Feynman em curtas palavras? É a arte de você aprender ensinando. É mais complexo que isso, mas a ideia por detrás, né, assim, resumidamente, é aprender ensinando. Né? Então, assim, galera, essa técnica, ela, na verdade, assim, vai ser a base do que eu costumo fazer toda semana como professor, né? Dando aula de estratégia, dando, enfim, aulas, né, regra geral para qualquer lugar, né, que eu lecione, no ensino médio, na parte de concurso. Então, assim, quando eu vou preparar uma aula, eu preciso explicar, né, o que está no conteúdo dessa aula de forma simples. E é nesse processo que normalmente eu descubro que eu realmente entendo, né? E o que eu só acho que eu entendo. Porque muitas vezes a gente tem a percepção de que entende, né? Mas, na verdade, rola até um efeito Dunning-Kruger ali, né? Então, assim, qual é a origem, queridos? Como eu falei há pouco, né? O Richard Feynman, ele foi um físico americano, né? Ganhador de prêmio Nobel, e ele era muito famoso, como eu falei para vocês, pelas palestras, cara. Então, assim, ele explicava conceitos de física quântica, né? Que ele é físico de partícula, então física quântica, de um jeito que, assim, muito mastigado, muito fácil, digamos assim. Então, a maioria das pessoas, eles conseguiam entender, mesmo sendo uma matéria relativamente complexa, e mesmo que a pessoa não fosse da área, né? E qual era a máxima dele? O que ele dizia? Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entende de verdade esse assunto. Né? Então, quais são os passos para você usar essa metodologia no seu estudo para concurso, queridos? Primeiro, você vai pegar um tema do seu edital. Então, já que estou falando de AFO aí, né? Imagina que você pegou créditos adicionais em AFO, sei lá. Ou pegar outro tópico aqui importante, sei lá, auditoria governamental, por exemplo. Pega princípios de auditoria governamental. Ou, sei lá, controle externo na Constituição Federal. Galera, tô divagando aqui, tá? Mas essas são algumas possibilidades. Deixa eu me reduzir aqui. Pronto. Fica aqui quietinho, para não atrapalhar o quadro de vocês, tá? Então você escolheu o tópico, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai fechar o seu material. Você vai pegar um papel em branco, ou tem gente que prefere, tá aí? Depende, se você for mais visual, pode ser papel em branco. De repente mais sinestésico, mais auditivo, você pode usar um gravador, o próprio gravador do celular, tá, gente? E você vai explicar o conceito que você escolheu em voz alta, com suas próprias palavras, assim, como se você estivesse explicando, como se você estivesse ensinando para alguém que não sabe absolutamente nada sobre aquele assunto. Então, assim, sem jargão, né, sem termos técnicos, sem ler. Né, é só você e o conceito. Aí tu vai para mim falar, como falaram na semana passada com o estudo reverso. Né? Mas, professor, eu não sei explicar. Né? Cara, ótimo. É esse o caminho. Né? É exatamente aí que a gente tem o ouro, tem um ponto ali de valor máximo. Porque o momento em que você trava, o momento que você não sabe como continuar, né, na verdade, é aquele momento em que você descobriu uma lacuna. Lembra que a gente falou no estudo reverso dos gaps? Né? Então é uma lacuna no seu conhecimento, é um gap de conhecimento. E é essa lacuna que normalmente te derruba na prova, principalmente nas provas discursivas. Tá? Então, você pegou, escolheu um conceito, você fez essa explicação e percebeu onde que você travou, né, digamos assim, né, e agora você está fazendo a identificação desses gaps, a identificação das lacunas. Né? Então, quando trava, quando enrola, quando você usou um jargão para disfarçar ali o que não sabia, porque isso é inconstitucionalíssimo, começa a fazer o somebody love que alguns falam, né? Cara, tu vai anotar, ó, esse pedacinho aqui, esse ponto, pô, tá puxado para mim. Então, são esses pontos que você anota que são os gaps, que são as lacunas. E aí você vai voltar para o material e você vai estudar somente aquela parte que você está mais travado. Tá entendendo a ideia? Vê se não casa, galera, até com um pouquinho do estudo reverso, né? Não sei se vocês estão percebendo a sinergia. Né?
a gente conversou semana passada. No estudo reverso, você identificava lacunas por erro de questão. Aqui você identifica a lacuna pela sua incapacidade de explicar. Né? São dois pontos, digamos assim, são dois ângulos, né, diferentes, mas para o mesmo problema, para o gap. Né? E quando você combina esses dois, né, essas duas metodologias, o mapeamento do gap de conhecimento, cara, ele fica muito cirúrgico, ele fica muito preciso. Tá? Então, de novo, escolhemos o conceito, a gente explicou, a gente identificou os gaps, e agora vem, né? Você simplificar e tentar usar analogias mais cotidianas, mais simplificadas, mais facilitadas. Então, a ideia é tentar de novo. Mas dessa vez, você vai usar analogias, ou seja, você vai transformar aquele conceito um pouco mais inóspito, né, pelo menos no início para você, em algo cotidiano. Então, assim, vamos pegar um exemplo, cara. Por exemplo, vamos lá. Imagina que a gente pega ali crédito adicional. Créditos adicionais. Então, isso aí é você raciocinando, tá, gente? Você já estudou, você já meio que deu uma revisada ali, e agora você está tentando mastigar. E você, imagina que você elabora assim, créditos adicionais são como quando você fez o orçamento, imagina na sua casa até, você fez o orçamento do mês, mas apareceu uma despesa ali ao longo do mês que você não previu. Aí você vai precisar de um crédito extra, né? E aí esse crédito extra ele pode ser de 3 tipos. Né? O suplementar, que é aquele quando você, né, tinha um valor ali que você reservou, né, tinha um valor reservado, mas aquele valor não foi suficiente, então você precisa de mais, você precisa suplementar, é essa a ideia. Tá? O especial, que é quando apareceu algo que nem estava previsto na sua listinha do orçamento, né, então é uma despesa nova. E o extraordinário, cara, que é para aquela emergência real, né? Assim, no caso de casa, que é a analogia que a gente está fazendo, imagina que estourou um cano, meu amigo. O que estourou o cano não tem o que você fazer, senão você não vai cozinhar, você não vai tomar banho. Né? No caso, indo para a administração pública, a gente está falando de um caso de uma enchente, de uma guerra, de uma calamidade. Quer dizer, cada tipo, né, de crédito adicional ele vai ter uma regra diferente para ter uma aprovação. Então, repara que você vai construindo essa analogia, cara, esse paralelismo com o cotidiano. Tá? Então, repara que o que a gente tentou fazer aqui é explicar crédito adicional sem citar nada de artigo de lei. Né? Mas a essência, ela está por detrás dessas analogias. E quando você consegue fazer isso, queridos, é justamente nesse ponto que a fixação, ela de fato é profunda. É nesse ponto que você começa a ganhar liberdade de elaborar uma boa discursiva. Beleza? Tranquilo? E qual é a ciência por detrás? Né? Assim como no estudo reverso, galera, eu gosto de trazer para vocês, né, alguns estudos, o que está fundamentando, né, esses conceitos. Então, vamos ler. Olhando por detrás. De novo, tá, galera? Eu preciso saber disso para estudar? Claro que não. Mas eu acho que quando você entende melhor a metodologia, você aplica mais ela, tá? Inclusive, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque eu tô na frente aqui. Vou me diminuir mais um pouquinho, ó. Pouquinho. Pronto, fiquei pequitinho lá em cima, né? Então, galera, quais são os conceitos ali que a gente tem por trás? Na verdade, assim como aconteceu no estudo reverso, são 3 os principais que vão fundamentar a metodologia Feynman, tá? O primeiro, galera, vou ter que gastar o inglês de novo, tá? Elaborative Interrogation. Caraca, Elaborative Interrogation. O que esse ponto, digamos assim, o que esse item traz pra gente, né? As pesquisas, cara, e estudos científicos, na verdade, mostram que quando você se obriga a explicar o porquê, quer dizer, a motivação, digamos assim, a causa, né, de algo, a retenção ela aumenta significativamente, tá? E não é só saber o que são créditos adicionais, nesse caso que a gente trouxe de exemplo. É saber por que eles existem. Né? Quer dizer, repare que quando você faz analogia, quando você faz uma aplicação para o seu cotidiano, você entende na prática por que aquele negócio tem que existir. Né? E por que cada um tem uma regra diferente. Né? Então, o ato de explicar, galera, ela acaba forçando essa profundidade, né? esse entendimento mais profundo. Tá? Outro ponto, galera, o nome é Illusion of Competence. Né? E esse é o grande vilão, na verdade, da vida do concurseiro. Tá? Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Você lê um resumo, né? Você entende tudo, cara. Caraca, pô, tô sabendo geral. Acho que já sei. Você lê o resumo, você, pô, tá tinindo, né? Mas quando você tenta explicar sem material, quando você tenta botar em verbo, né, seja escrevendo, seja falando, cara, você trava. Né? Então aquela percepção de compreensão, ela não era uma percepção real, tá? A leitura passiva, essa leitura mais... que você pega o PDF, lê, você pega a videoaula e escuta, né, ela acaba criando uma ilusão, um certo efeito Dunning-Kruger ali, de conhecimento, né? Você acha que sabe, mas de fato você não tem conhecimento profundo. Você sabe superficialmente. Né? Então essa metodologia, né, o Feynman, na verdade, ele destrói essa ilusão, porque ele te obriga a produzir conhecimento e não apenas consumir. Você faz um estudo ativo e não só passivo. Tá?
Outro item, galera, aí para vocês ficarem ligados, que é o Dual Coding Theory, beleza? Quando vocês, né, explicam verbalmente ou escreve, imagina que você vai fazer um quadro, né, então você vai desenhar, né, ao mesmo tempo ali, quer dizer, quando você está botando o conhecimento para fora, você está codificando informação em mais de um canal, quer dizer, 2 ou 3, dependendo do que você está fazendo ali, né, que é o verbal e o visual, né. Então, galera, assim, o fato de você estar utilizando mais de um canal ao mesmo tempo dobra os caminhos, né, usando 2 no caso, né, os caminhos de recuperação na memória, cara. Então, assim, de novo, eu recomendo, tá? Explique em voz alta, parece meio vergonhoso, mas não é. Cara, finge que você tá falando, bota uma pessoa aqui do teu lado e fala para essa pessoa de fato. Né? Por quê, cara? Porque ao mesmo tempo, né, que você está explicando e você está escrevendo, você está aumentando os canais de recuperação de memória. Tá? Então, assim, dito isso, né, aplicação específica aí para nossa área de controle, tá, queridos? Então, 3 aplicações aí que são possíveis, né? Não sei se eu recomendo. Eu acho que todas as técnicas são válidas, galera, mas é o que eu falei para vocês no primeiro episódio, né? Eu acho que todo mundo tem que conhecer as metodologias para saber o que funciona para cada um, né? O que funciona para o Joãozinho não funciona para a Elaine, né? O que funciona para a Elaine, de repente, não funciona para o José, e por aí vai, tá? Então acho que vocês têm que testar e ver, pô, tá fazendo sentido? Às vezes por uma questão de tempo, né? A metodologia Feynman, por exemplo, às vezes ela é muito maneira quando você tem mais um tempo ali, né? Você está num pré-edital, você pode ter uma fase de abstração maior. Num pós-edital, cara, às vezes é um pouco mais complicado, assim. A não ser que seja um tópico que de fato você tem muita dificuldade, às vezes vale a pena você pegar e aplicar a metodologia. Mas, enfim, galera, não existe, eu sempre falo isso, não existe, né, fórmula mágica. É sempre batendo nessa tecla. Mas, enfim, as aplicações que eu botei ali para vocês, que são as variações para controle, né, só para vocês terem em mente. Então, Feynman normativo, né, você vai pegar um artigo complexo, qualquer um, tá, gente? Mas da LRF, por exemplo, eu botei ali, né? Então, por exemplo, o artigo 9º, né, que fala de limitação de empenho. Eu tô chutando, tá? E aí você vai tentar explicar aquele artigo em voz alta, sem ler. Tá? O que vai acontecer quando a receita não se realiza como previsto? Então, se você travou no papel do Poder Legislativo, no papel do Poder Executivo, né, dentro desse processo, cara, você está achando gap. Isso, galera. Então, pegar a lei, né? Ah, eu vou pegar esse artigo, tampa. Tenta explicar. Lê. Ih, tá aqui, ó, uma lacunazinha. Isso, galera, mais ou menos essa ideia, tá? Então, por exemplo, a aplicação da metodologia Feynman dentro da parte de auditoria. Assim, você vai pegar, por exemplo, um achado de auditoria de um acórdão do TCU, ou de um TCE qualquer, tá? Você vai tentar explicar, finge que você está explicando para uma criança de 4 anos, cara. Brincadeira, mas assim, para um leigo, né? Cara, o que o auditor encontrou? Né? Por que é um problema? Qual foi a recomendação? Né? E aí, se você consegue narrar isso sem o relatório na mão, cara, você está dominando a lógica da instrução processual. E, galera, de novo, mas para que eu quero saber isso? Galera, regra geral, você tem discursivas com peças técnicas. Então, galera, isso vale ouro, tá? Isso vale ouro, para você treinar para a prova discursiva. E por fim, assim como aconteceu lá no estudo reverso, a gente tem também o Feynman cruzado. Só que agora eu vou fazer um Feynman cruzado com o próprio estudo reverso, tá? Você errou uma questão no estudo reverso, em vez de só ler a teoria, cara, você tenta explicar por que a alternativa correta está certa e por que você marcou está errada. Tá? Você está fazendo a combinação das duas técnicas, do reverso com a Feynman. Tá? E aí você vai blindar o conhecimento de dois lados. Tá? Cara, dica avançada, já meio que comentei, mas acho que vale a pena, tá? Você gravar o que você mesmo explicando um tema no próprio celular, galera. Todos os celulares têm gravador, tá? E depois você vai ouvir. Você vai perceber onde que você enrolou mais, onde é que você usou uma muleta verbal, às vezes um vício de linguagem, alguma coisa ali, um ponto que você não tinha certeza. E esse feedback que você vê onde é que você está falhando mais, cara, galera, é brutal e é gratuito, meu querido. Você não precisa contratar ninguém para fazer isso, você não precisa pagar ninguém para fazer isso, tá? O áudio vai acabar ainda virando material ali de revisão. Você pode ouvir, sei lá, no metrô, no ônibus, na academia, cara, na fila, onde você estiver, tá? Semana que vem, queridos, provavelmente eu vou trazer aí para vocês, pode ser que eu mude, mas no episódio 4 eu devo comentar acerca da técnica Pomodoro. Porque eu vejo muita gente falando, ah, não, porque o Pomodoro 45-5. Galera, o Pomodoro ele não é uma camisa de força, tá? Existem várias variações para a gente aplicar no estudo para concurso, como a parte de gestão de tempo, gestão de foco, né? Eu acho que, assim, é uma técnica riquíssima, a gente vai falar bastante disso semana que vem, então não percam, tá? E assim, a ideia é sempre trazer uma técnica ali por episódio para facilitar a vida de vocês. Suave, queridos? Tranquilo? Tamo junto? Excelente!